Boa tarde a todos. Tentei fazer antes do meio-dia, não deu, mas tem alguns minutinhos só, não é verdade, minha gente? Nós estamos continuando, né, com esse nosso assunto sobre sincronia, né? Como funcionam as influências espirituais e sua relação com o que nós sintonizamos. Número 4 já, né? E a função aqui, minha gente, é mais do que nunca ajudar vocês a reconhecer, né, aonde vocês estão apontados, né, ou seja, sintonizados. Porque aonde a gente estiver apontado, a gente recebe através da sincronização que é automática. E dependendo do tempo, a gente fica muito, muito condicionado àquilo. A gente fica muito enraizado, né? E dependente também, acaba ocasionando a dependência. Vocês percebem sempre que existe um mecanismo, né? A partir de uma ordem, né? E a partir de uma sequência. Então é importante fazer com que vocês reconheçam essa sequência, de que modo, né, acontece essa sequência, de que modo vocês, pelo modo que vocês vivem, né, a partir do modo que vocês vivem, do reconhecimento dessa vivência de vocês, o modo que vocês se comportam, o modo que vocês se projetam ao mundo, ou às pessoas, né, ou às coisas, enfim. Não importa, o modo que vocês se manifestam pode ocasionar frutos bons para vocês pela lei da própria atração, pela lei do retorno, né? Como frutos ruins. Então nem sempre dá pra gente se ajudar nesse sentido, tá? Por isso a gente precisa de uma ajuda como essa que a gente está fornecendo, né? E esse assunto ele é muito vasto, ele é minucioso, então a gente está aos poucos ajudando vocês a reconhecer, porque não adianta passar todas as informações sem vocês terem habilidade de como funciona, como é que rola. Então tá dando tempo de cada um começar a sintonizar, né? Ou seja, cada um através da sintonia, né, dos nossos materiais, a partir dos nossos materiais, vocês acabam, bom dia a todo mundo, gente, ou boa tarde, né? Quase, né? Boa tarde. Então a partir do momento que vocês começam a sintonizar aqui com a nossa frequência, tá? Que emite só o que? Conhecimento, luz, ou seja, é favorável à disposição, né? A tudo de bom. Então, através dessa propriedade que vocês sintonizam, vocês acabam reconhecendo aonde vocês estavam sintonizados ou ainda estão sintonizados, que está oferecendo ou propiciando uma má condição energética, ao ponto de vocês receberem, às vezes do nada, influências negativas. Uma das perguntas ontem, tá? Que eu respondi, mas não respondi tudo, né? Uma delas foi, que foi até a Fátima que mandou. Rosita, como posso agir para me safar de me sintonizar com a frequência de um pensamento que surge de repente? De uma pessoa ou acontecimento? Quais os 2 vídeos anteriores a este que você acabou de ministrar? Você pode me sinalizar? Ou seja, ela quer informações se eu já falei ou não, né? Mas, minha gente, eu vou só endossar aqui, tá? Reforçar, porque veja bem, esses pensamentos que vêm de repente, tá? É porque você está sincronizada, ou seja, existe uma sintonia, ou seja, está apontado alguma coisa através da atenção ou através da importância, alguma coisa ou alguém que você se importa, você está ligada àquilo, tá? Ou seja, está sintonizada e está recebendo através da sincronia, que é automática, né? Aquela frequência, você está recebendo esses pensamentos, tá? Então, como se safar, né? Tipo, para me safar de me sintonizar com frequência de um pensamento. Então, olha só, vamos administrar aqui, né? Então, não é a sintonia em si, é algo que já foi lá atrás. Então, é mudança de passado, algo que já foi lá atrás, que você precisa perceber através da observação do aqui e agora. Tudo que a gente quer mudar lá atrás, a gente vai mudar a partir do aqui e agora. Sempre a partir do aqui e agora. Não é esperar, olha, vai vir, né? Vai. Não, é aqui agora, já tá vindo.
É só ter atenção que tá vindo. E às vezes, gente, vem de forma instantânea o reconhecimento. Por isso que eu sempre falo, minha gente, quanto mais vocês aprenderem a trabalhar no aqui e agora, melhor vai ser. Você não vai dar pontos a ego, você não vai dar pontos ao desânimo. Por quê? Porque eles não vão encontrar suporte favorável, eles não vão encontrar morada em vocês. Tá? Então, nesse caso, vigília, né? A autoobservação, não observação das pessoas como elas se comportam, não, porque isso é automático. Você vai, se policiar, né, aí, né? Não é também ficar ali na marcação. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não é tenso. Não é tenso, é tranquilo. É uma autoobservação voltada a um benefício. Então, como uma coisa pode ser favorável se a pessoa tá ali tensa, preocupada, eu não posso errar. Não, tem que ser tranquilo, porque na verdade é a manutenção que você vai fazer favorável para você, é uma manutenção. Você já tá bem, né? Então você vai manter-se bem, então você vai tomar conta das tuas extremidades, né? Das suas fronteiras, tá? Obviamente, não é da noite pro dia que a gente começa a perceber as nossas brechas. Nossas brechas começam a ser percebidas, reconhecidas, através dos ataques que a gente tem. Então, não adianta a gente chegar e mentir para todo mundo, dizer, porque eu nunca minto, né? Vocês sabem disso, né? E sempre falo a realidade. Então, não é olha, nunca mais você vai ter nenhum problema, nunca mais você vai ser atacado ou atacada. Mentira, isso não existe. Como assim? Nem Jesus falou isso, como assim? O que existe você vai ter um melhor controle, você vai aprender, sabe, a fazer igual aquele rapaz do Matrix ali, desviar das balas toda, porque você já se conhece, já sabe como o inimigo age. E isso é uma questão de experimento, vivência, sabe? A pessoa tem que estar presente dentro dela. A maioria das pessoas, a maioria de nós, seres humanos, adoramos ficar presentes na vida do outro. Não é verdade? Porque o outro se junta para falar do outro. Se junta para falar sempre de alguma coisa de fora. E fica pensando e vai dormir pensando e aquela coisa toda e fica ali jogado às traças. Já o nosso trabalho, ele vai disciplinar a pessoa, né? A se observar, a gastar menos tempo, né? Junto com o outro, falando de coisas que só vão trazer desgaste de energia. E vão compactuar com delitos, obviamente. A pessoa vai ganhando cada vez mais karma, vai ficando cada vez mais condicionado, mais condensado, né? E aí fica muito mais difícil. Aí tem que acontecer um choque, tem que acontecer algo traumático para a pessoa poder acordar. E às vezes nem isso faz a pessoa acordar, porque nós não recebemos essas informações durante o dia. A pessoa abre o olho, ela não vai encontrar essas informações que a gente está passando no jornal nacional, na TV, no rádio. Não, é só baboseira. Essa coisa inútil, essa coisa que vai fazer a pessoa consumir. Porque a pessoa vai consumir? Porque ela está num estado deplorável, ela está entristecida, então ela vai tentar compensar aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, né? Então as pessoas, elas são muito reativas e elas acabam vibrando, né, em prol dessa reação. Então as pessoas, elas não vivem, elas sobrevivem, elas vivem a partir de uma reação e esperam que sempre do outro, né? Para poder, ou seja, há um grau de dependência muito grande e isso tem tudo a ver com permissão para progredir. Eu preciso do outro, eu preciso do Brasil, eu preciso do vizinho para eu poder ganhar o meu dinheiro. Porque senão eu não ganho. Se o vizinho tiver mal, se o Brasil tiver mal, se a empresa tiver ruim, eu não vou ganhar. Então, isso, gente, é só mudar o plug. É só mudar o interruptor. Tem que ligar outra coisa, não tem nada a ver com o externo. Porque se não fosse assim, não viriam as ideias maravilhosas que fazem as pessoas progredirem, fazem as pessoas prosperarem. E quando eu falo de progresso e de prosperidade, obviamente que eu não estou só me referindo a dinheiro, a ganho material, a ganho de moeda, a ganho financeiro. Eu estou me referindo à prosperidade de tudo.
como um ser humano completo, porque nós não vamos levar o dinheiro para o outro lado. E o que nós vamos levar para o outro lado? Aí é que está. Os chamados faraós, eu vou responder essa pergunta agora, tá? Mas agora eu vou embalar, tá? No assunto de hoje, de pauta, que são os faraós, né? Quem são os faraós? Dá para reconhecer quem são os faraós. O faraó pode estar na tua esquina, o faraó pode ser um vizinho teu, ele pode estar dentro da sua casa. É aquela pessoa que para ter ou manter, ela precisa bater. Ela não se imagina ganhando a não ser bater, levando vantagem em cima de alguém. Para ela se sentir bem, para ela se sentir querida, para ela se sentir útil, para ela se sentir, ela precisa diminuir, ela precisa tirar, ela precisa romper, ou seja, é energia de abatimento. Tá? Então, se você for ver, a partir desse áudio, você também vai entender melhor a Bíblia. Você vai passar a vista assim na Bíblia, todo o caminho de Moisés, todas aquelas palavras, vai ficar nítido o entendimento. Caramba, é isso mesmo, nossa, que sabedoria. Aí você vai entender, meu Deus, mas a maioria das igrejas não usa nada disso, eles usam para bater. Eles são faraós. Pois é, por que usa para bater? Porque usa o psicológico. Olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, ou seja, sempre para diminuir. Então, a gente começa a perceber, através da própria fonte de entendimento universal, que não é por aí conforme os outros dizem. Você não precisa de ninguém para poder adquirir sua própria sabedoria. Você não precisa, ou seja, de nada externo para você manter o teu interno. Para ser feliz, a gente não precisa de nada de fora, é sempre dentro. Você está feliz porque está simplesmente vivo. Ai, que maravilha. Você está do outro lado, não está mais vivo? Mas continuo vivo, então estou feliz do mesmo jeito. No dia que o indivíduo aprender isso, ele é feliz de fato e ele ganhou posse dele mesmo, a coroa dele, o cedro dele. Porque tudo isso tem o significado, porque significa postura diante da própria vida. Nunca tem a ver com o outro. O outro é um mero coadjuvante. É verdade. O principal somos nós, mas não tem nada a ver com ego. Somos todos iguais. Só que você tem o domínio, porque você que age dentro, é você que mexe a sua mão. Quem é que mexe a sua mão? É seu namorado, é sua esposa? Não, quem é que mexe a sua mão? É você. Opa, então você tem responsabilidade em relação a você. Não tente controlar o outro. Não tente controlar o gostar do outro. Queira o que é natural. Queira o que é imortal. Queira o que é eterno. E para querer o que é eterno, tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar a circunstância. Tudo acaba sendo desculpa, vamos dizer assim, tá? Motivos, tá? Para que o indivíduo acabe se reconhecendo. Sabe? Opa, minha falha é essa, olha só, eu não levei muito bem essa situação. Opa, eu não aceitei essa opinião daquela pessoa. Então, se a gente for ver, a gente é muito mais dominador do outro do que nós imaginamos. E isso acaba trazendo sequelas pra gente. Porque o faraó, todo mundo tem uma síndromezinha, nem que seja um minuzinho assim, uma coisinha minúscula de faraó. E nós devemos, sabe, derrotar esse faraó dentro de nós. Vocês pensaram que eu ia falar, tem que derrotar o faraó fora. Não, é dentro de nós. Dentro de nós. Estamos falando de egos, estamos falando de postura, estamos falando de mau costume. Estamos falando de felicidade. Para a gente ser felicidade plenamente, nós temos que erguer o nosso Moisés interior. Para que a gente se liberte. Porque o faraó, ele é muito mais escravo do que o escravo dele mesmo. Ele é muito mais escravo, porque para manter, ele precisa bater. Para manter, ele tem que fazer sacrifício. Para manter, ele tem que... surge, gente, é uma coisa impressionante. A pessoa começa a reconhecer que ele está num padrão de vida às custas de alguma existência de alguém. Às custas da perda de alguém. Às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Às vezes ele nem tem noção.
Às vezes ele vai lá, eu quero melhorar de vida, meu Deus, eu não tô aguentando mais, eu tô com dívida, eu tô com isso, tô com aquilo. Aí vai lá, alguém fala, olha, aquela mãe de santo, ela é maravilhosa, olha aquele pai de santo, vai lá. Aí vai lá, não sabe nem o que fez. Aí começa tudo a melhorar, não sabe o que fez. Só que aí começa tudo a melhorar e de repente começa tudo a cair de novo. Só que aí a pessoa não vai mais lá. Ela esqueceu, até perdeu o contato, aí não vai mais lá. Aí ela começa a perceber que começa a quebrar uma coisa, começa a descobrir outra, né? Aí começa a ter problema de doença, né? Na família, começa a ter morte, dependendo do grau, tá? Do que foi feito, começa a receber o abatimento dele. Dentro de tudo, né? Que ele tem extensão. Então começa a haver perdas, tá? E são perdas que a pessoa, quando adquire o entendimento correto, ela que dê graças a Deus. Porque tudo aquilo adquirido, por mais que tenha sido através de suor da pessoa, opa, aquilo não é energia dela. Porque, gente, a gente tem que aprender a se bancar. Em postura. Em postura. Se você tem que ser para poder manter. Se você não é, existem os trâmites, os desvios. Tira dali, põe daqui, tira de um santo para cobrir outro. Para poder a pessoa ter, ou manter, ou adquirir. Só que tem que ter uma manutenção. Porque não é dele, não é dela. No dia que for, por isso que ela tem que perder tudo, por isso que Jesus disse, opa, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma fechadura do que um rico passar pelo reino dos céus. E a gente já falou muitas e muitas vezes sobre isso. Por isso a importância, não pode ficar só das transmissões atuais, tem que ver tudo lá atrás. Para você poder entender cada vez mais os atuais, também, claro. Então, tem muita coisa, gente, para falar. Para assimilar tudo de uma vez só é muito difícil, principalmente se a pessoa está dentro dessa situação. Então tem que haver permissão. É algo assim que, nossa, tem que mudar mesmo. Leva, às vezes, até anos para a pessoa largar daquele mau costume que ela tinha. De abater. E acaba tendo, sabe? São vários fatores. Depende de entendimento, depende de não negar, né? Não, eu não sou assim, imagina. Não, é que eu tô só cansada. Ah, não, é porque a pessoa nega. Primeiro, né? Antes de mudar, antes da pessoa aceitar mudar, ela primeiro vai negar. Não, não é isso. Não, não é o meu caso. Não, não é por aí. Não, é outra coisa. É tudo fora, nunca é a pessoa. Não, mas a culpa não é minha. Ah, não, mas eu sou assim mesmo. Sempre é assim, sempre tem um motivo para a pessoa se segurar ainda naquilo. É o ego. Tem que acabar com isso. Porque aquilo está controlando a pessoa e a pessoa não está percebendo. Ela está achando que está sob controle, não está. Ela está escravo, está escrava. E nós devemos nos libertar. É contra a escravidão interior que nós estamos aqui reunidos, minha gente. Nós queremos liberdade, sim, mas a autêntica liberdade. Tá? Para alguém estar livre, não precisa aprisionar outros. Não, de jeito nenhum. Para alguém estar amando ou se sentindo amado, não precisa forçar a barra. É o que a gente sempre fala. Nas nossas consultas completas, a gente faz o trabalho, sim, de recuperação, mas é um trabalho de limpeza muito forte. Porque às vezes as pessoas, elas foram em vários locais e acabaram afastando cada vez mais a situação, porque enlameou, aí entra a circunstância que aquilo a gente falou, que a gente tocou ontem no assunto, né, das macumbarias, das pessoas das pessoas desencarnadas, né, que se tornam entidades, enfim, acabam ficando vinculadas naquele vício, naquela situação, né, enfim, ficam vinculados naquilo, e aí vem pra cá e pega um corpo, e a pessoa... Gente, é um emaranhado de equívoco muito forte, e as pessoas acabam se perdendo naquela má informação e levam para frente aquilo e alimentam aquilo. Então é uma mistura de distorção
com malefício, e a pessoa sente que não é legal, e a pessoa mesmo assim tá estimulando, tá fazendo, e é isso que a gente tem que acabar. Pensando justamente no coletivo, pensando justamente na nação. Nós estamos no Brasil, então a gente tem que pensar ainda só no Brasil. Depois que, né, a gente pensar primeiro o nosso território, né? Depois sim, outros países. Primeiro proteger nosso território, que a partir daqui a gente pode interceder por outros, mas se a gente não tiver legal, a contaminação é fatal. É o mesmo princípio dos filmes aí de exorcismo, que o padre vai lá e se o padre não tiver em santidade plena ou ele tiver devendo, né, como dizem, né, o diabo, a primeira coisa que ele vai ver, olha ali, ó, né, e aponta e pronto, acabou o poder, né, não tem poder nenhum de, tipo, então, tu tem algum pecado? Então atira a primeira pedra, mais ou menos assim. Não exatamente com esse sentido, né, gente, que o sentido, na verdade, dessa posição de Jesus enquanto o apedrejamento daquela mulher era outro completamente diferente. Não julgueis para não ser julgado. Porque fecha a mente, né? Quando você assume uma visão de julgo, você tá com a mente fechada. Se você tiver a mente aberta, você vai enxergar por um todo, e aí vai enxergar a causa, por que a pessoa foi levada a fazer aquilo. Aí é um trabalho de entendimento e de retorno ao Cristo dela, né? Tá? Isso aí a gente fala quando a gente começa a falar de gnose, tá bom? Bom, falando sobre o assunto de macumbaria, aqui sobre a pergunta de ontem ainda, Rosita tem uma pergunta para fazer. Quando uma pessoa pede para ser feito um trabalho de magia, macumba, para uma pessoa específica, essa magia não dá certo, a magia macumba volta para quem pediu, causando problemas na vida dela. Olha, eu vou parar por aqui para poder explicar. Olha, magia é magia. Por isso que eu deixei pro áudio de hoje, porque a gente tinha outras coisas para falar também. Magia é magia. Magia negra é uma magia que fica. Ela dura até 7 anos, ela vai ficar rondando. Se ela não pegar na pessoa, em algum momento a pessoa não tá fraca, ela tá forte, ela vai ficar rondando essa pessoa. Até pegar. Então, às vezes, a magia demora para pegar. E ninguém fica impune não, tá? A pessoa paga karma severo, não tem essa. O espírito não vai pagar karma. Vai, ele se submeteu, ele tem que consertar. Ele vai ter que consertar, de algum modo. A pessoa mandou, mas foi outro que fez, não interessa. Vai, como é que chama? Na linguagem de direito a gente usa... Ai, meu Deus. Na linguagem de direito a gente usa um termo... Eu esqueci o termo, mas enfim, tipo, não é quadrilha, tá? É outra coisa, completamente, não é? Puxa, eu esqueci o nome. Depois eu lembro. Mas enfim, só para vocês poderem entender. Ou seja, toda a rede, até o causal, que eu não sei o que lá, causal, eu esqueci também. São 2 termos aí a serem empregados. Que é desde o, né, quem foi, quem fez, quem idealizou, né? Aquele crime, vamos dizer assim, porque é um crime. Você tá batendo uma pessoa, você tá manipulando alguém, tá? Então isso vai interferir, tá certo? Bom, em relação a essa parte, tá? Essa pergunta em específico, são várias perguntas dentro de uma pergunta só, né? Quando essa energia começa a rondar, pode ser que, dependendo, tá, ela pegue em outra pessoa, ou em aparelhos domésticos ou eletroeletrônico. Pasmem, existem muitos defeitos que não são defeitos, são possessões. É verdade. Possessões de energias, não necessariamente de espíritos, tá? Então, aquele aparelho, exemplo, de som, ele está sob influência. Então, existe uma condensação energética ali, impregnada naquele aparelho, tá? Então, pode ser feito algumas coisas para sair ou não. Agora, existe o despacho, né, gente? Tá? Porque tem oferenda, tem o despacho, tem o sacrifício, enfim, tem vários trâmites, tá? O despacho é quando
a pessoa, ela tira o mal dela, vamos fazer uma limpeza, tá, então tira o mal e põe para outro, ou, né, normalmente usa uma criatura viva para pegar aquele mal e levar embora. Tá, beleza, falou, mas é a mesma coisa, tipo, a pessoa mora na favela, a pessoa mora em cima do mangue, mora em cima da maré, olha, eu vou jogar o cocô que eu fiz, ali, né, a maré levou embora, normal, levou embora, pra algum lugar foi, né, negócio, pois é, pra onde, né, tá aí, ó, o Rio de GT, que não deixa a gente mentir. Então, a conscientização, gente, é isso que eu tô falando agora pra vocês, é a mentalidade violeta. Mentalidade de renovação, de transformação. Tudo tem que ser reaproveitado, não pode só jogar fora. Vamos tirar o mal dessa pessoa e vamos levar embora. Não, não é assim. Não é assim que funciona, não tem que ser mais assim, estamos na nova era. Estamos na nova era, não pode ser mais dessa forma. Então tem que ser um trabalho psicológico, emocional, de costume, renovação, é uma reeducação. E é um passo de formiga porque é individual, né? Então como é individual e às vezes demora para a pessoa mudar completamente, se não acontecer isso, ela não tem como, vamos dizer assim, ajudar a modificar outros. Lembrando que não é um trabalho de imposição nem de manipulação, então é o próprio exemplo que vai fazer, né? A pessoa tá emitindo uma frequência de luz, de prosperidade, então isso vai acabar fazendo que outras pessoas inicialmente até imitem, mas depois peguem um gosto e comecem a repetir. Porque nós somos macacos, vai me desculpar, mas somos, todos nós temos o mesmo princípio. Se você for ver de uma maneira bem ampla, o que está acontecendo? Tipo, um macaco joga a bomba no outro e o outro vai lá e revida. É mais ou menos assim, gente. Atitude de quê? De bicho. Nós somos ainda muito instintivos. Nós não controlamos o nosso lado animal. Alguma coisa aconteceu que foi rompido o ensinamento. Nós não estamos sozinhos, mas nós se colocamos na posição de sozinhos, de abandonados praticamente. Então nós temos que recuperar através dos ensinamentos dos mestres ascensos, dos mestres, né, que nos proporcionam esses ensinamentos, que é a mão estendida, né, pra gente poder ir por si, tá? Bom, vamos lá, não falei que tinha mais coisa para falar sobre esse assunto? Volta para quem pediu, causando problemas na vida dele, né, ou a magia fica voltando... Aliás, volta tanto que mandou quanto para quem recebeu. Olha só, tudo é circular, tá? Então, a pessoa, ela manda uma energia para outra. Mandou um carregão assim para outra. Se aquela pessoa não receber, ela vai ficar circulando. Pode ser que volte para aquela pessoa, só vai voltar se for mandado para voltar. Caso não, não vai voltar, dificilmente vai voltar. Só vai voltar, tá? Se alguém em algum momento falar, opa, volta para onde enviou, de onde enviou. Volte para o seu ponto de origem. Aí vai voltar para as pessoas que fizeram, tanto para quem mandou quanto para quem fez. Tá? Ok? Aí vai acabar, porque vai voltar. Tá? Mas caso não, vai ficar circulando, vai demorar muito para voltar para a pessoa. Porque o que vai voltar para a pessoa não vai ser aquela energia que ela mandou, vai voltar a reação daquela energia que enviou, você tá entendendo? É bem diferente, tá? Enquanto os problemas é totalmente dispensável falar, né? Quanto de quem recebeu causando problema mesmo não dando certo? Aí esse dá certo, todo mundo pergunta, né? Toda magia dá certo? Eu acho que eu já expliquei, né? Em relação a isso, não é que toda magia dá certo, mas é algo que tem que ser evitado. Não pode, porque não é que dá certo ou não, é muito relativo. O objetivo em si nunca dá propriamente certo, porque depende de vários trâmites. Eu não vou falar de magia negra aqui, né, minha gente? Também não vou ensinar vocês. Se eu tiver que falar, eu vou acabar ensinando. E a gente, para poder desfazer, a gente tem que ter conhecimento, né?
amplo de magia negra. Eu aprendi muito com o Ramatiz, tá? Eu aprendi diretamente com o mestre Ramatiz. Ele me ensinou pessoalmente, acreditem ou não. E vocês também têm a mesma capacidade que eu, senão vocês não estariam aqui. E eu sempre ensino as pessoas a ir direto à fonte. Ah, quer conhecer sobre budismo? Fala com o Buda. Quer conhecer sobre Cristo? É com Cristo que você vai saber. Sempre o dono da empresa. Não é com o secretário, não é com o funcionário, não é com o gerente, não é com o coordenador, não é, tá? É mais ou menos assim, muito menos vendedor, porque aí fodeu, né? Desculpe até a palavra. Muita gente tá aprendendo com o vendedor. Aí o que acontece? Pois é. E aí sai que nem papagaio por aí. Gente, tá cheio de vendedor, tá cheio de marqueteiro. Isso é muito sério. Tem pessoas confiando a própria vida com marqueteiros. Na mão de marqueteiros. E isso tá dando muito problema mesmo. Eu estou ficando preocupada. Porque o acesso à internet, as pessoas estão muito apelativos, então, como as pessoas são crianças, quem tá assistindo é criança, então quem dá mais, né? Quem distrai mais, quem é mais engraçado, quem é mais isso, quem é mais aquilo. Então, quanto mais palavrão, melhor, quanto mais isso, melhor, quanto mais aquilo, melhor. E aí o que acontece? Ah, eu tenho a maioria, olha, tá vendo? Eu não sei quantos likes eu tenho, eu não sei. A pessoa se gaba, mas a pessoa tem um bom caráter, a pessoa tá levando esse povo todo pra onde, pelo amor de Deus? Entende? Então isso tudo, gente, influencia de modo negativo nesse caso, tá? Bom, uma pergunta por acaso, se eu estou recebendo muitos ensinamentos, informações, eu serei mais cobrada pela espiritualidade? Bom, nesse caso, essa pergunta de hoje, tá? Nesse caso, minha gente, só é cobrado quando a pessoa já mudou de energia. Não quando ela tá recebendo agora, ela tem a chance, ela ainda é humana, ela ainda não tá num grau maior, então ela ainda tem a chance de ser revisto várias coisas, ela ainda tá em transição, ela ainda é criança, ela ainda é adolescente, ela não tá formado, não pode ser cobrado, ela não tem maturidade ainda, ela tá conhecendo, ela tá experimentando, ela tá vivendo, então não pode ser cobrado. Vai ser cobrado às vezes até pela própria pessoa, quando ela já adquiriu a maturidade e ela falhar, pô, caramba, ela já tá sabendo, ela já tá, sabe, e dificilmente vai falhar. Esse termo assim, quanto mais sabe, maior vem a cobrança, né? Quanto mais você sabe, mais cobrança vai vir. Isso daí é na transição, quando você tá quase maduro no ensinamento. Tá? Então, respondi a pergunta. Se tiver, de novo, a mesma pergunta, tipo, ai, Rosita, eu não entendi ainda. Fiquem à vontade, que eu posso falar 500 mil vezes, não tem problema nenhum. Falo todas as 500 mil vezes de forma diferente, não tem problema. Só não faço eu falar a mesma coisa, palavra por palavra, porque eu não tenho esse dom. Não tenho condições. Copiar pra mim é complicado, decorar então sou inimiga. Entende? Vamos lá. Existem mesmo ETs, disco voadores, e se sim, como eles são? Já vi diversos relatos sobre o assunto. Na maioria das vezes falam que eles têm a cabeça bem mais desenvolvida que a nossa e não andam, mas flutuam. Poderia explicar isso em áudio, Rosita? Obrigada. Bom, essa pergunta, ela é claro, a gente assiste tanta coisa. Eu mesmo ontem ainda assisti sobre, e até coloquei lá no Twitter, né? Sobre um relato aqui no Brasil, não lembro aonde, não sei se era litoral, não sei se foi esse daí do litoral, que um enfermeiro, uns falam enfermeiro, outros falam médico, o enfermeiro foi lá, encontrou uma nave e tal, foi lá socorrer, tinha 2 extraterrestres, só que não eram extraterrestres, eram viajantes do tempo, ou seja, somos nós lá na frente, né, que viemos pro passado, tal, aquela coisa toda. Olha, gente, resumindo, o que eu acredito? Extraterrestre, prestem bem atenção. Existem os viajantes do tempo? Eu não tenho condições de falar sobre isso agora, porque eu também estou em pesquisa. E as minhas pesquisas não são de fora. Eu já falei isso para vocês, como é que eu pesquiso. Eu pesquiso de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso não é pesquisa, né? O que eu sei é, quem for ler O Mundo Mágico de Rosita, quem já leu sabe, né? Os tipo, tem os intraoceânicos, são 3, né? Sempre 3.
intraoceânicos que trabalham contra os vícios. Que são vícios? Ah, é tóxico? Não. Ah, é bebida? Não, isso é o extremo, a gente já falou sobre isso, é o extremo. Tem um livro meu, que o trecho dele tá no Mundo Mágico de Rosita também, O Poder dos Vícios, tá? Lá tá, né, vícios, tal e tal, tal, explica muito bem o que são vícios, tá? Só que vício, gente, é costume, é aquilo que se torna até banal para nós, acaba entrando na gente, acaba impregnando, acaba mudando a nossa forma, acaba mudando o nosso interior. Mas veio de fora, não faz parte do nosso interior. Só que ficou ali, é aqueles cascões que a gente acaba adquirindo, devido àquelas repetições. Então, vícios são repetições. Os intraoceânicos, por que a gente trabalha com sal grosso? Porque a gente trabalha com a energia dos intraoceânicos. Para quê? Para dissolver essas armadilhas, essas teias, tudo que promove vícios. Vícios de pensamento, não é? Tipo, às vezes tá tudo bem com você, mas você tá tão acostumado a ver defeito, a ver coisa errada, a se sentir mal, que você fica até estranhando. Isso foi falado isso ontem, né? Você até estranha, ai meu Deus do céu, tem alguma coisa errada e acaba se sentindo mal, acaba virando síndrome de pânico também. Não que esse seja o único sintoma ou, vamos dizer assim, motivo, né? Ou motivador para a síndrome. Não, não é, mas é um dos. Pode ser, tá? Ou seja, aquilo tá lá dentro, ainda tem que ser removido. É um câncer, é um sintoma, é uma coisa. Tá promovendo aquele sintoma, ou seja, tem alguma coisa que tem que ser removida. Então, os intraoceânicos, eles fazem isso muito bem através do sal grosso. A radiestesia radiônica também é utilizada pelos intraoceânicos. Aí vem os intraterrestres. Os intraterrestres, eles vão trabalhar no trabalho de cura, autocura, tá? Para que seja propício que ou seja, a nossa manifestação plena. Então, eles vão trabalhar com água doce, eles vão trabalhar com os cristais, né? Eles vão utilizar também, vamos dizer assim, alguns artifícios momentaneamente, não pra gente ficar vinculado, porque se você tá vinculado, opa, é uma cadeira de rodas, ou seja, alguma coisa que vai fazer você se movimentar, mas você não tá podendo se movimentar. Então, por isso que eu sou contra os arquétipos. Eles me deram uma bronca uma vez, porque eu tava também nesses negócios de arquétipo. Tava achando mó legal. Eles, opa, veio de longe puxar minhas orelhas, literalmente. Para com isso agora. Assim mesmo pra mim. Opa, peraí, como assim? Ah, isso é assim, 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 assim. Nossa, mó bronco que eu levei, gente. Nossa senhora, eu lembro como se fosse agora. E foi dos extraterrestres. Tá? Bom, intraoceânicos, esses viajantes do tempo são intraoceânicos. Aliás, são intraterrenos. São daqui mesmo. Não são de fora. Os extraterrestres já saíram dessa má condição que a gente tem de repetição, tem que repetir, 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 repetir. Porque, veja bem, tudo é vício. E é através do próprio vício que a gente sai de um vício. Então, a repetição, repetição, repetição de coisa boa, do que a gente é de verdade, de tudo que é bom, de energia de prosperidade, a verdadeira energia de prosperidade, né? A verdadeira energia de avivamento. Então, você vai repetir dentro da energia de avivamento, você ascensa automaticamente, tá? Então, os extraterrestres são as pessoas desprendidas, são as pessoas que já fizeram o seu trabalho interno, tá? Essas pessoas, elas emitem através da telepatia para nós que estamos mais aptos, mais abertos. Um canal mais aberto pra lá pra cima, né? Porque senão a gente ia canalizar o quê? As trevas? Não dá, né? É esses médios que se arriscam, prestem bem atenção. Tudo tem começo, meio e fim. Toda missão tem hora de entrar, hora de permanecer e hora de sair. As pessoas ficam explorando esses médicos que querem notícia de fulano, de ciclano, de beltrano. E aí os médicos, para fazer o bem para aquelas pessoas, não é bem, né, gente? Eles estão se prejudicando. Aí vai lá nos mundos infernais saber daquela pessoa.
né? A pessoa tá ali cheia de boa vontade, o médium tá cheio de boa vontade, ele tem esse dom, ele tá se arriscando, sabe? Ele tá ali, meu Deus do céu, quanto tá custando pra ele, coitado? E aí a pessoa não se manca, ficam aí ainda pedindo, né? Aquela coisa toda. O que acontece? A pessoa tá se arriscando, vai ter um momento que o negócio vai fechar e vai aprisionar a pessoa ali. Porque existe o risco da contaminação. A pessoa pode vir com alguma coisa junto com ela. Entende? Então é complicado, minha gente. Estou falando de telepatia. Estou falando de sintonia. A pessoa sintoniza ali, aí ela puxa o que é dali para ela. Ela sincroniza, pode vir tanta coisa e ela se prejudicar. Então não vale a pena, né, minha gente? Tá? Fica aí um alerta. Tá certo? Agora ficou o último assunto, né, de hoje. Não que tenha terminado por hoje, obviamente que não. A gente pode abordar a qualquer momento cada assunto já pautado em vários materiais nossos, tá? O último assunto seria sobre mover, né? Que eu acho que eu vou deixar para amanhã, hein, gente? Muita informação passei hoje, né? Eu vou deixar para amanhã porque vai ser um pouquinho longo para falar, tá bom? Acho que por hoje é só, tá? Vai ficar para amanhã, então, como através da sincronia, né? Como se proteger do mover. Como copiar só. Copiar, que eu quero dizer, não é se tornar uma coisa que não é, não. Mas pegar influência boa. Porque, obviamente, que as influências negativas, elas partem da cópia. Tem que acabar agora mesmo. Começou até a dar problema aqui de conexão, minha gente. Vou acabar agora, eu já ia entrando até no assunto. E amanhã a gente continua esse assunto, tá certo? Só vou aqui dar um bom dia, uma boa tarde pro Aníbal, nosso consulente também, Fátima, nossa consulente, Monique, Deus abençoe.